Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar dos 100 dias de governo Lula. O que aconteceu nesses pouco mais de 3 meses em que o novo presidente está no cargo? A gente sabe que aconteceram coisas, inclusive, muito graves, como, por exemplo, a intentona bolsonaresca lá do dia 8 de janeiro, o ataque à sede dos 3 poderes, uma tentativa ali, ainda que malfadada, de derrocada do regime democrático no país, de derrubada de um governo legitimamente eleito. Mas isso foi só o começo, só o aperitivo, ainda no finalzinho da primeira semana de governo. De lá para cá, várias outras coisas ocorreram, o governo retomou algumas das políticas que inclusive foram marcas dos governos petistas, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, mais médicos, enfim. Essas políticas vêm sendo retomadas, todas elas descontinuadas aí nos últimos anos, algumas delas já no governo Temer, outras principalmente no governo Bolsonaro. E como o governo Bolsonaro foi também um governo de desmantelamento, de desmonte, de muita coisa que levou anos e anos e anos para se consolidar no Brasil em termos de políticas públicas, algumas delas que remontam, inclusive podemos dizer aqui, à ditadura militar, por exemplo, o plano ou programa nacional de imunizações, que começa lá no final dos anos 60, na sequência da campanha de erradicação da varíola, foi se consolidando ao longo dos anos, foi fortalecido no SUS. E o governo Bolsonaro, no que dependesse só dele, não teria mantido esse negócio em funcionamento. Apenas o fez porque foi muito pressionado, inclusive, pela CPI da Covid. E a gente pode dar o exemplo também da área ambiental, da política indigenista, enfim, uma série de áreas em que o governo vai sendo remontado, reconstruído nesses 100 dias. Mas fora isso, tem alguma coisa que a gente possa dizer que já apresenta a marca desse novo governo? Enfim, para tentar pensar essas questões, discutir esse governo, eu convidei o meu colega, meu amigo de velha data, professor Fernando Abruzzo. O professor Fernando Abruzzo já esteve aqui em outras ocasiões, ele é professor do Departamento de Gestão Pública, o GEP, da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde ele também coordena um dos centros de pesquisa, o CAPG, que é o Centro de Estudos de Administração Pública e Governo. E o Fernando, enfim, além de cientista político, entendedor muito profundo da questão do federalismo no Brasil, dentre outros assuntos, também vem, nos últimos anos, aí trabalhando muito afincadamente na área de educação, o que vai fazer com que depois eu aproveite mais adiante para perguntar também para ele sobre essa questão toda envolvendo a reforma do ensino médio e agora essa parada, esse freio de arrumação que o governo está fazendo com relação a isso. Mas, enfim, sem maiores delongas, até porque o Fernando eu sei que vai falar bastante, e aí eu não quero me encupridar aqui no começo, eu vou dar as boas-vindas ao Fernando, agradecer a ele por topar fazer essa conversa e lanço aqui uma primeira questão. Fernando, o que mudou no Brasil nesses últimos 100 dias? Por favor. Bom, obrigado, Cláudio, pelo convite, prazer estar aqui de novo. Teu programa é super legal de assistir sempre aos finais de semana, digamos, no banho, correndo, há várias formas que eu assisto o seu programa. Mas vamos lá para a primeira pergunta. Olha, acho que tem 5 pontos que a gente pode pensar no que mudou com o novo governo. O primeiro é que nós sabemos hoje que estamos trilhando o caminho democrático. Não é pouca coisa, Cláudio. Se o Bolsonaro tivesse vencido, e os indícios são cada vez maiores, nós estaríamos caminhando mais próximo da trilha da Hungria. Acho que o modelo do Bolsonaro é mais parecido com a trilha da Hungria. E, com isso, nós estaríamos caminhando de uma forma célere para aquilo que ocorre na Hungria, que ocorreu, de certa maneira, que ocorreu na Venezuela, o que
o primeiro-ministro de Israel quer fazer em Israel. Assim, é uma trilha contra a democracia. E eu digo, o governo Lula tem qualidades e defeitos, passará por muitos perrengues e desafios, mas sabemos que estamos seguindo o rumo democrático. Isso não é pouca coisa. É claro que ainda não estamos na normalidade completa, Cláudio. Vou dar um dado a você, estava fazendo aqui um trabalho. Nos primeiros 2 meses do governo, o ministro mais citado do governo Lula foi o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Isto mostra que nós não estávamos e ainda estamos tentando alcançar a normalidade. Mas, de todo modo, essa é a primeira grande mudança. Nós estamos caminhando, sabemos que até o final do governo Lula estaremos na democracia. Claro, podem surgir ameaças, como o 8 de janeiro mostrou, mas acho que elas agora são mais difíceis de se implementar. Elas podem gerar atentados, nós construímos uma cultura do ódio, da violência, mas a quebra da democracia ficou mais difícil. A segunda grande mudança é a mudança da agenda. A agenda do governo Bolsonaro era a agenda armamentista, era a agenda do liberou geral, né, para garimpeiros, madeireiros, todos aqueles que não querem cumprir a lei, não pagar impostos, acabar com o meio ambiente, coisas assim. Era uma agenda de enfraquecimento das instituições de controle e caminho para a autocracia, e era uma agenda de valores, principalmente. Agenda de valores contra a agenda de políticas públicas. Acho que a gente mudou a agenda, até pegaria como primeiro exemplo uma outra agenda, que é a agenda internacional. O Brasil voltou, né? Aliás, nem é o Brasil que diz isso, né, Cláudio? Os outros países que dizem isso. Então, você está mudando a agenda, voltando para a arena internacional com importância, colocando a questão ambiental no centro do desenvolvimento brasileiro, recuperando a questão dos direitos humanos. Direitos humanos não é igual a politicamente correto, como dizia o Bolsonaro. Então, a questão indígena, por exemplo, nos 2 primeiros meses foi central no governo Lula. Então, você está recuperando uma agenda na área social. Então, nesse sentido, a segunda grande mudança é que está mudando a agenda. E as pessoas precisam comparar a agenda do governo Bolsonaro com a agenda do governo Lula. E eu estou falando de 100 dias. A agenda do governo Bolsonaro é construída em 4 anos. Pergunta é, com qual agenda você quer ficar? Muitos podem até dizer, mas a agenda econômica era muito boa. A agenda econômica era uma farsa. Tentar fazer o ajuste sem aumentar salário mínimo por 4 anos, sem aumentar servidor público, criando um monte de, digamos, malandragem orçamentária, roubando o dinheiro dos estados, gastando mal o dinheiro. Isso não é, desculpe-me, acho que o mercado estava muito inebriado ou com medo de qualquer outra coisa. Era isso. Mas era uma agenda mambembe de reforma liberal. A terceira mudança é que, nessa passagem de uma nova agenda, o governo Lula é um governo de políticas públicas, né? Isso é bom para o país sofreu nos últimos anos porque as políticas públicas se enfraqueceram e precisa ter políticas públicas boas na área ambiental, na área de saúde, educação, habitação, mesmo a questão internacional, como dizem nossos colegas do campo, é uma política pública em si. Então, há um desenho de política pública. É claro que isso fará com que o governo Lula seja cobrado por políticas públicas. É bom lembrar, boa parte da imprensa não cobrou o governo Bolsonaro por políticas públicas. Estamos vendo agora vários problemas de políticas públicas do governo Lula foram plantados durante 4 anos do governo Bolsonaro e ninguém discutia isso, discutia os temas do cercadinho. Então, assim, claro que se tem um bônus para o Lula, tem um ônus. Vai ser cobrado por políticas públicas. Acho que uma quarta mudança é uma mudança mesmo de relacionamento do governo com a sociedade, com os vários atores. Aquilo que o Conrado chamou nessa semana em artigo de civilidade, vamos chamar assim. Eu acho que, por mais que tenha havido alguns escorregões de ministros e do próprio presidente Lula nos últimos 100 dias em algumas declarações públicas, e foram escorregões que são importantes sempre de serem citados, inegavelmente, a civilidade mudou gigantescamente.
A relação do governo, por exemplo, com a imprensa é completamente diferente. Até para falar bobagem, o governo aceita dar entrevista para a imprensa. O outro governo não tinha isso. A relação com a sociedade não só é mais aberta, mas é mais empática. Vamos lembrar, nós tivemos uma coisa extremamente cruel na semana, numa creche em Santa Catarina. Nós tivemos episódios similares no período Bolsonaro e a reação do governo foi protocolar e não empática. Não teve nenhum ministro Silvio Almeida falando nós estamos fracassando miseravelmente. A culpa era de outro, não do governo, e continuou, inclusive, disseminando ódio, a violência e as armas. Tem uma civilidade que nós ganhamos que não é pouca coisa, Cláudio. Porque inclusive, essa civilidade que vai permitir um outro tipo de oposição e da nossa parte, com uma lista de crítica ao governo Lula, porque você também escreveu durante os 4 anos do governo Bolsonaro, não era a coisa mais prazerosa do mundo, né? As pessoas imaginavam que fosse, né? Você está lá criticando, tal, tem muito motivo para criticar, era muito pesado, inclusive emocionalmente, porque não havia espaço algum para o diálogo, para a empatia, era uma coisa muito pesada. Eu acho que nós estamos saindo desse estágio e que vai permitir um outro tipo de crítica, sempre fundamental. Não há governo ou democracia que deva prescindir da crítica, e eu acho que nós estamos caminhando para isso. E a quinta mudança, fechando esse ciclo aí de mudanças do governo Lula, é que e essa é a mudança que eu acho que ainda o governo Lula, digamos, e dela vou partir dos problemas, ainda não assimilou. O país não é igual à época que Lula governou, Lula 1, Lula 2, e no fundo, eu diria a você que o governo Lula está tentando trazer essas novidades boas que eu falei, né? A novidade democrática, a novidade da agenda, a novidade do governo por políticas públicas, a novidade da civilidade, para um cenário muito diferente, e acho que, nesse sentido, o que mudou é que o governo já não é mais o Lula dos anos 2000. Vai ter que se adaptar, porque o Congresso não é mais o mesmo, o sistema de justiça não é mais o mesmo, a sociedade não é mais a mesma, e, portanto, o governo vai ter que, digamos, nesse sentido que é uma mudança, fazer sob o regime democrático, sob uma nova agenda, políticas públicas, acessibilidade, tudo aquilo que o Bolsonaro não fez, né? Mas não é o mundo que Fernando Henrique legou ao petismo. É essa frase que eu gostaria de deixar. Que a Constituição de 88 e Fernando Henrique legaram ao petismo um mundo em que foi possível, mesmo com conflitos, brigas entre PT e PSDB, fazer grandes transformações. Vai ser mais difícil, vai ter que se admitir que chegamos a um ponto tão baixo na escala das políticas públicas que a recuperação não se dará no piscar de olhos. Acho que essa medida em relação ao ensino médio ensinou ao governo que talvez o governo estivesse assumindo que bastava fazer política de educação, porque o outro não fez nada, e com um gestor competente, e o Camilo é um excelente gestor, e pronto. Não. Os estragos foram tão grandes que o governo vai ter que dizer para a sociedade que vai precisar de mais tempo para resolver esses problemas. Isso pode custar, sim, Cláudio, popularidade, mas vai ter que, essa mudança é importante. O governo vai ter que dizer à sociedade, precisamos dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Eu acho que isso é uma mudança que vai exigir ao governo, do governo, na verdade, uma conversa mais contínua com a sociedade, porque o buraco que foi cavado é muito profundo. E não adianta dizer amanhã. Eu sei que tem muita gente no governo, o PT imagina que amanhã os juros vão cair 10%, não vão. Então, assim, eu acho que essa é uma mudança que digamos, uma mudança de retomar o caminho, não é retomar o caminho no mesmo ponto. Nós não estamos retomando o mesmo caminho que deixamos, talvez em 2013, ou 2016 para alguns, mas com certeza não é retomar o mesmo caminho que estávamos em 2018. Então,
Acho que essa é uma mudança importante, porque eu acho que ela que gera todo o conjunto de críticas, discussões sobre o governo Lula, porque não é só uma questão de acertar ou errar, é uma questão de perspectiva, né? Eu sou da linha da política que segue os historicistas, né? Desde Maquiavel, né? O Ortega Gasset dizia que o homem é sua circunstância, a política é sua circunstância. E para fazer aquelas 4 mudanças que eu falei inicialmente, né, relativas à democracia, à agenda, a um governo de políticas públicas, à civilidade, é tudo isso numa circunstância muito menos favorável do que Lula teve nos outros governos, no Lula 1 e Lula 2, como são chamados. E isto, eu acho que o lulismo está aprendendo ainda a lidar com isso. Ainda não sabe como lidar por completo. O próprio país não sabe lidar por completo. Quando eu vejo a tentativa de avaliar resultados de políticas públicas em 100 dias, o que é algo muito difícil de fazer do ponto de vista de evidências científicas, né? É de gente que perdeu as circunstâncias. As circunstâncias é que nós fomos para um buraco muito profundo, quase nos levou a uma ditadura, e sair de lá não será fácil. E a sociedade vai ter que aprender isso, e o governo vai ter que aprender. Aliás, é interessante essa contraposição que você fez entre o governo Bolsonaro como um governo de valores, né, ao que eu acrescentaria, talvez, valores, identidades e crenças. Né, acho que são outras coisas que estão presentes ali. E um governo de políticas públicas. O que não quer dizer que seja um governo desprovido de valores, identidades e crenças. A questão é onde está a ênfase, né, o que é prioritário. E até por isso é interessante que o governo Bolsonaro, e nisso ele está em linha com outros governos populistas, mundo afora, né, tem estudos aí mostrando isso, um estudo muito interessante do Carlin, que mostra exatamente isso. Esses governos, eles conseguem preservar um mínimo ali de popularidade a despeito do que possam fazer em termos de políticas públicas. Né? O que me leva a crer, e esse é o ponto do Carlin também, que na realidade eles não são avaliados em função da sua agenda de políticas públicas e do eventual sucesso ou fracasso que eles tenham nela. Mas eles são avaliados, sobretudo, pelo menos por esse grupo que os apoia, né, independentemente do que possa acontecer, eles são avaliados e apoiados por conta de valores, identidades e crenças. Né? E é por isso, entendo eu, que enquanto o governo Bolsonaro ali sempre manteve alguma coisa entre 1/4 e 1/3 do apoio, né, aprovação ao presidente, aprovação ao governo, ou bom e ótimo somados, né, totalizando algo dentro desse intervalo aí de 1/4 a 1/3, é exatamente esse o número que as novas pesquisas aí do IPEC, do Datafolha, mostram também que é o número dos que rejeitam, né, avaliam como ruim ou péssimo o governo Lula já nesses 100 dias. Ou seja, acho que a gente está simplesmente falando do mesmo grupo que mudou de perspectiva, porque antes apoiava um governo, hoje rechaça um governo, e assim como lá era a despeito do que fizesse ou deixasse fazer, também entendo que agora vai ser a despeito do que faça ou deixe de fazer. Né? Dá para dizer, então, que quando a gente tem um governo desse, a gente volta à normalidade, na medida em que voltar à normalidade significa um governo que não só se ocupa disso, mas que também começa a ser avaliado pelas pessoas, pela sociedade, em função de entregar ou não entregar, né? De ter ou não ter políticas públicas que produzem resultados concretos. Como é que você enxerga isso, Fernando? Eu acho que primeiro dar um passo atrás a partir do que você falou. De fato, uma parte do eleitorado hoje no Brasil e em outros países tem adotado uma posição prévia aos resultados de políticas públicas, uma posição mais de identidade, para avaliar governos. Talvez isso não... Hoje isso é marcante, mas talvez sempre tenha existido na democracia. Né? Eu me lembro de um texto clássico da década de 80, se não me falha a memória, do Alessandro Pisorno, criticando alguns, digamos, estudiosos eleitorais, que pensavam muito na linha do Reginald Joyce, dizendo assim, a identidade é um fator de voto, é um fator de aglutinação política. O que eu acho que é novo, que é um fator, uma dimensão, né, uma proporção muito grande. Mas, de todo modo, e para depois chegar na tua pergunta, o fato é que as políticas públicas ganharam nos valores na eleição do Bolsonaro. Esse é um fator interessante de pensar. Ganharam por pouco, não foi por goleada. Talvez se fosse por goleada,
em outros períodos, como As real, políticas ganharam dos valores no governo Bolsonaro? Como no assim? sentido da eleição de 2022. A Ah, eleição de tá, na eleição de 2022, 2022. no sentido de que Bolsonaro foi derrotado pela fragilidade de suas políticas. Eu acabei de fazer um estudo com alguns colegas, ainda não é publicado, estamos fazendo, sobre as eleições de 2022, comparando o desempenho de governadores do Bolsonaro com o modelo econométrico, e que, no fundo, a gente mostra, muito resumidamente, é que a Covid tirou votos do Bolsonaro e ele foi avaliado pela Covid. Se não foi pelo conjunto dos eleitores, foi, e aí não é só Covid, farmácia popular, merenda escolar, em suma, um conjunto grande de políticas públicas fracassadas no governo Bolsonaro, foi na quantidade suficiente para derrotá-lo. E é bom lembrar, no presidencialismo, perder a reeleição é raro. Trump e Bolsonaro não são só raros como sujeitos políticos com essa nova feição da extrema-direita populista, né? Mas são raros porque perderam a eleição. E perderam porque não tiveram políticas públicas. Isso é importante dizer. De fato, quando a gente olha as novas pesquisas do IPEC, Datafolha, ainda há um conjunto eleitorado que é móvel ainda, mas que no mínimo tem um piso aí de um quinto eleitorado, de 20% do eleitorado, que não está reagindo a políticas públicas, está reagindo a valores, identidades, crenças. Ele pode ser um pouco maior, um pouco menor. Eu diria que ele é menor do que os votos que o Bolsonaro teve, porque ao final o Bolsonaro pegou dinheiro e jogou pelo helicóptero. Se não tivesse feito isso, me parece que a eleição teria terminado no primeiro turno. Era isso que teria ocorrido. É o que o Ciro Nogueira contou para o Bolsonaro, e por isso que ele fez aquilo. Mas, de todo modo, ainda tem uma parcela dura do eleitorado, que é menor que a maioria, que é móvel, mas que é grande, e que é uma barreira de entrada para oposições não petistas e não bolsonaristas. Eu acho que é isso que talvez seja a maior conformação sociológica da polarização. A questão do termo polarização é sempre muito complexa, tal, coloca no mesmo barco, como se fossem simétricos. A palavra polarização não necessariamente é simétrica, mas o que produz a polarização é que existe um conjunto eleitorado, digamos, mais bolsonarista e mais lulista, e somados, eles constituem uma barreira de entrada para outras oposições ou para outros grupos políticos. Acho que isso é a conformação sociológica mais clara. E aí nós vamos ver se isso vai mudar, chegando ao seu ponto, com o novo governo Lula baseado em políticas públicas. É muito cedo. Quer dizer, pegar uma avaliação do IPEC ou do Datafolha para projetar o futuro é ruim, ela é boa para mostrar uma fotografia do passado recente. Se o governo Lula, por exemplo, conseguir multiplicar bem o número de moradias, que é uma coisa que tem aparecido muito nas pesquisas com eleitores como um problema das classes D, C, isso pode ser que mude a posição relativa dos eleitores, que aquele ponto inicial de 20% do bolsonarismo não cresça tanto. Isso, digamos, pode dar uma força maior ao lulismo. Eu acho que é algo que pode acontecer similarmente nos Estados Unidos no ano que vem, quando as políticas públicas do Biden, todo aquele dinheirama que ele, na verdade, conseguiu aprovar num pacote, vai começar a aparecer mais no ano que vem, com menos inflação, com mais crescimento. Já analistas dizendo que o sistema eleitoral americano é mais complicado por conta do colégio eleitoral, mas isso torna muito difícil o Trump vencer as eleições. E eu diria que se o lulismo fizer políticas públicas com mais moradias, mais escolas de tempo integral, melhor acesso à saúde, a questão ambiental trazendo recursos para as pessoas que moram na região norte do país, se tudo isso for feito, não quer dizer que um grupo básico ali, movido por valores, identidades e crenças, acabe. Mas a sua flexibilidade dos 20% para algo maior diminui muito. E quem tem... Os russos têm uma... Os russos conhecem bastante política no sentido duro da palavra. Eles têm uma metáfora que eu acho muito boa, que
O que importa é quem começa com as brancas no xadrez. Quem começa com as brancas é quem governa. O poder hoje disso, o poder de quem está no governo é muito grande. Só que vai ter que, obviamente, ser avaliado e vai ter que se organizar para produzir essas políticas públicas. O grande desafio do governo Lula, claro, num país que está tentando fazer tudo de volta para a democracia, é que nós não voltamos ao ponto, digamos, do período áureo dos 16 anos de Fernando Henrique Lula. Aqueles 16 anos foram um período áureo porque a gente teve uma combinação, por mais que petistas e tucanos briguem, uma combinação muito rara na história brasileira de democracia, estabilidade econômica e inclusão social. Voltar a isso, que eu acho que é o sonho que o Lula tem, vai dar mais trabalho do que teve em 2003 ou 2007. Eu acho que é esse o ponto. Vai exigir mais paciência. Acho que é uma palavra que precisaria ser dita todos os dias nas reuniões ministeriais do governo Lula. Paciência. A reação, que a taxa de juros no Brasil é alta, não precisa estudar a economia, é só olhar os números. Mas a forma como o governo reagiu a isso demonstrou impaciência demais. É possível criar um caminho incremental, afinal, o Lula vai ser avaliado em 2026. Não vai ser avaliado. Mas tem fotografia, caminho, você faz um pouquinho aqui, acolá. O Congresso não vai jogar completamente, ele é muito mais independente, forte, podemos falar sobre isso, mas ele não vai jogar completamente contra o Lula, porque tem eleições municipais em 2024, eles precisam ter payoffs, eles precisam ter coisas para oferecer para os eleitores, não são loucos. O Arthur Lira, a última coisa que ele é louco. Então, assim, faltou paciência. Essa coisa do ensino médio, é porque a palavra revogar é uma palavra meio burra, na verdade. Revogar significa voltar ao que era antes. Voltar ao que era antes era um desastre, os dados mostram isso. Mas vai ter que ter muito mais paciência para implementar isso, né? A ideia de que com alguns ajustes ia funcionar rapidamente em 2023 me parece que não é verdadeira. Acho que vai exigir um grau de paciência que eu vejo em figuras como o ministro da Fazenda, né? Até fui nessa semana num encontro com investidores, falar sobre política, e o ministro foi falar também lá. O grau de paciência, Cláudio, que ele tem demonstrado é impressionante. E eu acho que é ele que deveria ser o espelho do restante dos ministros. Paciência, tem que ser, digamos, falar as coisas importantes de forma contundente, quando necessário, como o ministro Silvio falou essa semana, muitas vezes a ministra Marina tem falado, o ministro Fábio Dino, mas com paciência, porque o ponto de partida é muito ruim. É muito ruim. E apostar num governo de políticas públicas tem chances grandes de dar certo, isto é, eleger o sucessor, seja o Lula ou um candidato dele, se a aposta for uma aposta mais paciente, incremental, de construção até 2026. Aquela rapidez que teve do ponto de vista de popularidade, de crescimento econômico nos dois governos Lula, será mais difícil de ser repetida porque o Lula não foi eleito agora depois do Fernando Henrique, foi eleito depois do Bolsonaro. E se isso vale para o governo, também vale para a sociedade. Nós temos que criticar tudo aquilo que o governo errar. A base da democracia há muitos séculos. Mas temos que tem hora que tem que dar uma comparada, né? Não dá para a frase do presidente Lula em relação ao senador Sérgio Moro é desastrosa. Mas comparar isso ao que o Bolsonaro fazia é só se você dormiu nos últimos 4 anos. Dormiu num sono profundo, uma hibernação que nenhum urso conseguiu fazer até hoje na história da humanidade. Então, talvez só o Aras, né, tenha conseguido dormir tanto assim. Mas eu acho que esse não dorme, esse se esconde, né? Ele é mais esperto do que todos nós somados. Esse é um grande, digamos, Bertalhão. Alguém. Exatamente. Em Brasília a gente sabe qual é a fama. Mas, de todo modo, eu acho que é preciso apostar num governo de políticas públicas, mas isso vai exigir mais paciência, mais conversa com setores diferentes, mais focalização no que se quer em cada uma das políticas públicas. Porque como o Bolsonaro destruiu tudo, a tendência vamos fazer tudo, talvez escolher algumas coisas que tenham um efeito mais de bola de neve, seja do ponto de vista
da popularidade, seja do ponto de vista de resultados. Quer dizer, bola de neve no sentido que a cada vez que se faz, mais coisas podem ser feitas. Eu acho que essa sensação, até porque o governo não assumiu numa situação de normalidade, até porque o governo assumiu numa situação que o buraco foi muito profundo, vai exigir uma capacidade de entender essa paciência. Claro, de tempos em tempos, o presidente falar mal dos juros de maneira abstrata, falar que o Brasil vai crescer mais do que os críticos dizem, isso é normal. A palavra populista também, às vezes, me preocupa, porque se classificar, às vezes, um pouco o que se diz com isso. Porque uma certa visão... o Michael Sandel, filósofo de Harvard, fala muito sobre isso, os políticos americanos, né? De liberais de centro, centro-esquerda ou mesmo centro-direita, que nos últimos anos, tudo que é falar com o povo é populista, produziu o Trump, produziu o Bolsonaro. O elitismo, você está pensando? O elitismo, sem dúvida alguma. Ele chama de a tirania do mérito, que eu acho um termo muito interessante. A gente precisa pensar mais no bem comum. Sabe que, de alguma forma, como há desigualdades, no caso brasileiro, desigualdades não faltam, né? Diversos tipos, né? Desigualdades mais fáceis de entender e mais difíceis, como a professora Maria Hermínia fez recentemente, Maria Hermínia, nossa colega, fez um artigo belíssimo sobre isso essa semana. Diante dessas desigualdades, é preciso ter muita calma de imaginar que um presidente não deva falar algumas coisas que aparentemente sejam populistas. O problema não é isso. O problema é quando você faz isso e atrapalha suas decisões. Ou quando você faz isso e isto vai contra, favorece aumentar a desigualdade. Ou quando faz isso sem uma empatia. Mas presidentes que não falem ao povo, que não abracem de alguma maneira a ideia de que é preciso ser popular, são desastrosos. Eu até compararia os Estados Unidos, interessante isso, né? Quando você olha o Obama e o Biden, hoje a figura do Biden é mais empática e popular do que o Obama, o que é um paradoxo, né? A história do Obama. Mas o Obama, ao final do governo, parecia, de fato, mais alguém da elite americana. O Biden é o que abraça lá algumas causas e questões populares de um modo mais, digamos, uma linguagem mais simplista do que a elite gostaria de ouvir. E nesse sentido, o Lula falar ao povo, às vezes reclamar como se estivesse, digamos, no almoço domingo com a família, não é o problema. O problema é de que, se isso atrapalha o processo decisório, se isso atrapalha o sucesso das políticas públicas. De Uma resto, certa fanfarronice, você está pensando? eu acho que isso é natural. Veja, o Lula falava mal dos juros no Lulão. As pessoas se esquecem disso. Mas não falava mal do Henrique Meirelles. Ele não pode falar mal do ministro, do presidente do Banco Central. Ele pode falar mal dos juros de maneira geral. Mas esse tipo, essa sutileza não é boba. Embora só um detalhe, né? O Henrique Meirelles tinha sido nomeado por ele, podia ser demitido por ele. Esse presidente do Banco Central não foi nomeado por ele e não pode ser demitido por ele. O que torna mais complicado ainda falar mal, digamos, fulanizar a questão, não é verdade? Mas tem o outro lado, né? Quando você tem uma instituição independente, digamos, ela é independente para agir. Agora, essa autonomização dela também a torna mais, vamos dizer, propícia a receber críticas, né? Inclusive de outros que em outras circunstâncias não a criticariam. Né? Mas com mais, se ela é independente, até dezembro de 2024, ela, em tese, pode fazer ouvidos moucos ao presidente. Não fará por completo, porque me parece que, digamos, ainda estamos construindo, assim, tem uma visão meio institucionalista de economista, assim, tipo assim, construiu a institucionalidade e está pronto. Não é assim, instituições demandam tempo para se construir. Nesse caso, nosso primeiro presidente do Banco Central Autônomo votou com a camisa do Brasil. Então, essas pessoas não vão esquecer isso. O Senado... se a taxa de juros não cai até o final do ano, o Senado não tem maioria petista. Mas os senadores
digamos, mais de centro, quase centrão, vão xingar o presidente do Banco Central. É assim nos Estados Unidos, Cláudio. Você precisa construir a autonomia. As instituições não andam sozinhas, né? A etiqueta faz as instituições. Mas, de todo modo, do lado do presidente, falar mal dos juros é o almoço do bingo. Falar mal da pessoa, do presidente do Banco Central, é um erro, é um equívoco completo. Então, acho que isso tem tudo a ver com o governo fica muito preocupado com uma popularidade que poderia levá-lo a se tornar um governo Dilma II. Não há a menor chance do governo Lula 3 virar Dilma II. Condições são completamente outras. Mas não há a menor chance, no curto prazo, do Lula 3 virar o Lula 2. Terminou o governo com 7,5% de crescimento econômico, com 83% de popularidade. Mesmo se as políticas públicas cortarem uma parte dos votos, digamos assim, que foram despejados em Bolsonaro em 2022, o Lula não vai ter 83% de popularidade em 2026. Chances disso acontecer são quase zero. Então, se preparar para o presidente e suas circunstâncias, né? E nessa nova circunstância, as políticas públicas são centrais, importantíssimas, e talvez haja nesse eleitorado que não votou e ainda, digamos, não dá bom e ótimo ao Lula, uma necessidade de compreender melhor como é que as políticas públicas podem afetar esse eleitorado e talvez, saindo um pouco da minha dicotomia aqui, a dicotomia que sustenta o meu argumento, como é que essas políticas públicas dialogam com valores e identidades. E uma coisa são valores de identidade mais odiosos, violentos, extremistas, e outra coisa são valores e identidades que estão mais na linha do medo do que vem a ser o governo Lula. Acho que há uma distinção entre essas duas coisas, e talvez valesse a pena pensar que esse outro grupo, há políticas públicas que podem melhorar a vida deles e isso pode balançá-los, e essas políticas públicas, inclusive, podem conversar com esses medos que este público tem em relação ao PT, né? ao antipetismo seria. E acho que isso ainda não há uma reflexão muito clara sobre isso no governo. De todo modo, apostar em políticas públicas é receber mais críticas em políticas públicas. Como ponto de partida é desastroso. É mais fácil criticar as políticas públicas do governo Lula do que do governo Bolsonaro. É um paradoxo. Porque há políticas públicas. Porque há políticas públicas. É isso, ponto. Não estamos discutindo cloroquina mais. Estamos discutindo políticas públicas. Então, isso vai exigir um grau de paciência, de conversa maior. Me parece, é claro que é muito importante o trabalho que o governo Lula tem feito, que o ministro Padilha tem feito com o Congresso. Acho que é um trabalho muito difícil, porque é um Congresso muito diferente do que Fernando Henrique e Lula receberam, por razões institucionais e por razões conjunturais. Mas também eu acho que o governo Lula tem que conversar mais com outros setores da sociedade, inclusive aqueles que não o apoiam, para construir essa ideia de que as políticas públicas vão melhorar a vida de todos, mas vão melhorar de forma incremental. E há, obviamente, emergências, como houve na Terra Yanomami, ali é uma emergência. Não tem jeito. Ou como quando houve aqui o desastre ambiental lá de São Sebastião, com as chuvas, tal. O presidente foi lá com o governador Tarcísio. Aí é emergencial, mas aquilo que não é emergencial vai exigir um caminho mais incremental, sobretudo a política econômica, na minha opinião, e vai exigir aquilo que o ministro Haddad está fazendo e que talvez o resto do governo tem que fazer. Conversar e mostrar, olha, eu estou apontando, no caso da política econômica, para um caminho. É isso que é, no fundo, o arcabouço fiscal. Isso vai exigir várias coisas. Não vamos ser felizes amanhã, mas se a gente conversar e for construindo esse caminho, a gente tem um caminho. Eu acho que se nas outras políticas públicas essa proposta for feita, será melhor. Veja, a questão ambiental, a ministra Marina, as melhores pessoas do país para assumir esse assunto, super qualificada. Tem coisas que são coisas emergenciais, ela está lidando com isso, mas tem coisas que os resultados vão demorar um pouco mais, e nós vamos ter que explicar em algum momento isso para a sociedade. Porque tem uma parcela da sociedade que acha efetivamente que
não se deve cumprir regras de sustentabilidade. E uma Embora parcela dessa sociedade está dentro do PT também, né? talvez esteja dentro do PT. Embora eu A gente está fale, falando da sustentabilidade ambiental e não da sustentabilidade econômica, né? Eu estava pensando na econômica, na verdade. econômica, aí é mais para esse outro lado, digamos assim, né? Mais para a esquerda. Mas, assim, se o Brasil não cumprir e não tornar a sustentabilidade ambiental num ativo, e tem tudo, e já está transformando já num ativo, um ativo de geopolítica, um ativo econômico, né? Com o Fundo Amazônia voltando, com todo o trabalho que está sendo feito, o Brasil não tem futuro. Ponto. O resto é conversa para papai dormir. Aliás, aqueles, por exemplo, no setor agronegócio que discutem se vale ou não essa questão da estabilidade, se não é exagero politicamente correto, se não cumprirem, os chineses não vão comprar mais deles e eles vão empobrecer. Vão ganhar Bolsa Família. Assim, não, tem que pensar Se houver dinheiro para o Bolsa Família. dinheiro. E nós temos que ter um novo caminho. Então, mas só que isso vai exigir uma mudança. Nem tudo vai correr na velocidade que gostaríamos, porque o ponto de partida é muito desastroso. Eu acho que isso tem que ser explicado à sociedade, conversado continuamente com a sociedade, e o próprio governo tem que ter essa paciência de, sim, a emergência, firmar posições, né, de valores sobre saúde, nós temos que ter vacinação para todo mundo, nós temos que ter escola de tempo integral para o máximo possível de alunos no Brasil, mas que o caminho vai demandar um tempo. Acho que isso talvez falte nesse momento ao governo, porque em 100 dias avaliar se alguma política pública teve impacto é desconhecer metodologia qualitativa e quantitativa de avaliação de programas de políticas públicas. Mas é preciso, o que se pode avaliar é o que se aponta para o futuro. Eu acho que tem várias coisas positivas que se apontam para o futuro, e já há um delta, porque também a posição anterior era muito negativa, mas ainda falta ter um caminho para o futuro centrado em políticas públicas, um caminho mais incremental. Isso vai exigir paciência dos gestores e conversa com a sociedade. Agora, é interessante, né? Você acabou de falar de novo da paciência, né? Que as circunstâncias pedem, né? Talvez, inclusive, pelo legado que esse governo recebeu, né? Mas que parece que pouca gente do governo, pelo menos até agora, tem mostrado ter. Falando especificamente do presidente Lula, né? Passou quase 2 anos preso, né? Já está mais velho do que estava, evidentemente, nos seus 2 governos anteriores. Está faltando paciência para o presidente Lula, então? É um presidente Eu acho menos paciente do que já foi? porque também as circunstâncias mudaram, não só as circunstâncias etárias, as circunstâncias de uma prisão de mais de 500 dias, eu não tenho a menor ideia de qual impacto pessoal isso possa ter, mas imagino que seja sempre profundo. Mudaram as circunstâncias externas a ele também, não só internas a ele. Né? Muitas vezes se discute, porque está mais velho, passou pela prisão. Não tenho a menor dúvida que isso pode ter impacto, mas o cenário que ele enfrenta hoje é muito diferente do cenário dos 2 primeiros governos. Muito diferente. Você pode até lembrar, mas na época do mensalão, por exemplo, onde houve o maior, assim, no governo, a briga, a oposição, compare aquela oposição com o bolsonarismo, gente. Aquela oposição estava, digamos, de calça curta, né? No jardim da infância. Né? Outro dia, acho que foi o Chico Alencar, né, nosso querido deputado do PSOL, falou assim, que saudades, né, daquela oposição, né? Saudades do ACM Neto reclamando da Câmara. Era isso. Sim, nós temos um cenário diferente. Não era o Compare Nicolas aquela... Ferreira, né? Exatamente, compare isso. Então, eu acho que as circunstâncias mudaram. Veja, o que mudaram nas circunstâncias? Primeiro, nós tivemos nós temos uma situação que nós estamos reconstruindo a democracia. Isso não é fácil. Isso envolve justiça criminal, né? Prisão, inelegibilidade. Isso não é um trabalho. O ministro da Justiça hoje concentra-se muito em talvez 80% do tempo dele na questão democrática. Acho até que houve debates, eu sei, aí, talvez dar um outro programa, talvez por isso que a segurança pública talvez tivesse que estar fora do Ministério, porque a agenda não é uma questão estrutural, uma questão conjuntural. A agenda dele hoje é uma agenda
com 80% tem a ver com questão democrática. Isso é impressionante. Os 2 primeiros meses ele ser o ministro mais citado pela mídia, e, obviamente o ministro Flávio Dino é um cara muito qualificado, mas não acho que não é por isso, é por conta das circunstâncias. Então, eu acho que isso tem um ponto aí que é uma coisa, que é uma novidade. Portanto, primeira novidade. Segunda, o PT falou da herança maldita na época do Fernando Henrique. Não tem ideia do que é herança maldita, né? Convenhamos, agora vão entender o significado da palavra herança maldita. É muito complicado. Terceiro, o Congresso o presidencialismo de coalizão já não funciona do mesmo modo que funcionava com Fernando Henrique e Lula. Houve mudanças institucionais, houve mudança na lei dos vetos, houve mudança em medida provisória no meio desse tempo, houve mudanças importantes na legislação sobre emendas parlamentares, houve um governo Temer que, por fragilidade, já começou a entregar o poder ao Congresso, e um governo Bolsonaro, não por fragilidade, mas por escolha de um modelo político, entregou ao Congresso. Então, esse pessoal chegou empoderado, para usar uma linguagem dos dias atuais. Então, você tem que conversar de um outro modo. Embora, honestamente, eu acho que o Congresso está muito mais cooperativo com o governo do que se admite no debate público. Vai criar Embora não tenha começado para valer o jogo ainda, né? Eu acho que porque assim, eles sabem que o período que vem de 2013 para cá foi muito complicado. Ninguém quer comprar de novo um impeachment de presidente, ninguém quer comprar de novo um governo que vai contra a sociedade, o Congresso tem que aprovar goela abaixo o governo um auxílio emergencial. Assim, e tem eleição em 2024, né, cara? Então, assim, essa eleição em 2024, para boa parte dos deputados, principalmente, o Senado é mais tranquilo, a maioria para o governo. Se eu ficar completamente o governo depois de ter sido viciado, é quase aquela coisa de drogas, né? Eu fui viciado por uns 2, 3 anos em, digamos, em orçamento secreto, assim, anabolizante, né? Anabolizante, assim, em nível máximo. Perder tudo e ficar completamente contra o governo, no meio de um contexto que tem um monte de louco lá embaixo gritando valores, etc., que não vai nem dar bola para o Centrão, vão dizer que nunca viram o Arthur Lira num jantar, eu preciso ter alguma base de recursos. Então, assim, acho que o Congresso, e olhando para a Câmara, que é o lugar que houve mais, as mudanças institucionais ficaram mais presentes na Câmara, eles querem ter um grau de cooperação. É claro que não querem perder o protagonismo, não querem perder todo o protagonismo que tiveram nos últimos anos. De fato, o Congresso era menos protagonista no auge do presidencialismo de coalizão. Mas sabe que agora quer ter um protagonismo importante, mas um protagonismo mais equilibrado do que houve entre Dilma II, Temer e Bolsonaro. Porque agora eles estão com riscos. Em 2024 acaba o mandato de presidente da Câmara, da Arthur Lira, e ele estará, como se diz na política, na chuva. Na planície. Na planície. Então vamos com calma, negociar. É provável que no arcabouço fiscal mude uma coisa aqui, mas isso é bom. Na democracia é importante um Congresso mais protagonista. É bom lembrar quando tinha aquela regra das medidas provisórias no governo Fernando Henrique, em que o Congresso, digamos, só renovava mudando uma vírgula. Lembra disso, né? Quando renovava. Era ridículo aquilo, né? Era um Congresso ridículo nesse sentido do ponto de vista institucional. Mas também um Congresso como aquele do final do governo Bolsonaro, em que, no fundo, chantageia o governo para conseguir emendas ou recursos secretos, este também não é possível. Acho que vai ter que encontrar um meio do caminho, e acho que há espaço para a cooperação se o governo tiver espaço para conversar. Então, acho que é isso. E uma outra mudança importante, que foi o que iniciou boa parte da nossa conversa, de fato, tem uma parte da sociedade, como eu falei, cujo piso é 20% e o teto é maleável, que é muito refratária ao governo Lula, mais refratária, Cláudio, do que era em 2003 ou 2007, ou em 2011 com Dilma. E refratária não pelo 100 dias, se alguém disser que em 100 dias mudou os resultados, peguem os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro.
as políticas públicas resultarem em alguma coisa. É negativo, né, o resultado. Mas é porque tem valores ali, identidades muito cristalizadas por um processo político de polarização, né? Esses substratos sociológicos. Isso é muito novo. Talvez houvesse uma crença, dado que o Lula teve popularidades muito altas em seus governos, mesmo aquela queda que teve no mensalão, você deve lembrar, depois teve uma subida muito alta em 2006, de que esse cenário da eleição, de uma vitória por quase 2% de diferença, mudaria muito rapidamente. Eu não acho que há chance de mudar muito rapidamente. Há chance de mudar, não para os mesmos patamares de Lula 2, por exemplo, e essa chance depende muito de política pública e conversa com a sociedade, e paciência, né, nesse processo, mas não dá para mudar do mesmo modo. Então, assim, essa é uma novidade que o governo ainda não assumiu. Quando você perguntou, né, o Lula já não é mais o mesmo? Claro, do ponto de vista pessoal, não é mais o mesmo na idade. Acho que às vezes tem que, inclusive, pensar nisso, colocar em 200 coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Se eu tivesse a idade dele, eu brigaria com alguma pessoa no final do dia, qualquer que fosse a pessoa, meu humor estaria lá embaixo, vamos ser honestos. Mas, para além disso, ele passou por mais de 500 dias na prisão. E isso é uma coisa que as pessoas absorvem, mas ele vai ter que absorver com o tempo. Né? Pergunta por que ele não é o Mandela, que passou 25 anos, né? Um pouquinho mais de tempo, digamos assim. Cada um absorve de um jeito, demanda um tempo para absorver isso, mas, de todo modo, eu acho que mais do que as questões internas, subjetivas, o que mudou são as condições externas, objetivas, circunstâncias, mais do que o homem Lula. E aí ele vai ter que lidar com essas novas circunstâncias. São circunstâncias diferentes em relação ao período em que ele governou com... Ele e Fernando Henrique governaram ali um período áureo, 16 anos, em que o país, mesmo com críticas, problemas, etc., parecia ter um caminho. E toda vez que melhorava um pouco algum tipo de resultado de política pública, o governo aumentava a qualidade, fosse Fernando Henrique, fosse Lula. Aparentemente, esse caminho não está nos esperando na esquina. Podemos até reconstruir esse caminho, mas não está na próxima esquina. Isso vai exigir conversa, paciência e políticas públicas. E dentre essas políticas públicas, né, uma das que foi mais atacada durante o governo Bolsonaro foi a área de educação. Né? A gente teve ali 4 ministros da educação que, somados, talvez não dessem um. Começar pelo ministro Vélez, depois o Weintraub, né? Depois aquele que passou muito rapidamente ali, o Decotelli, né? Finalmente ali o ministro Milton Ribeiro, que se envolveu ali com as barras de ouro dos pastores lobistas. E o fato é que muita coisa não se fez ou se desfez. Né? E uma das coisas que não se fez foi dar sustentação, dar suporte aos governos subnacionais para implantar essa reforma do ensino médio que foi ainda aprovada durante o governo Temer, né? Agora o governo resolveu, né, o governo Lula, fazer um freio de arrumação, vinha sendo também muito pressionado pela sua própria base social, uma série de especialistas aí no tema tem dito, né, já ouvi a Priscila Cruz falar sobre isso, já ouvi o Alexandre Schneider falar sobre isso, enfim, vários outros especialistas falando, apontando que talvez fosse realmente útil fazer esse freio de arrumação, porque o projeto imaginado, independentemente de entrar em vários dos méritos dele, mas ele sequer conseguiu ser implantado. Né? Como é que você analisa essa situação, Fernando? Você que tem estudado tanto educação. Olha, eu acho que assim, a primeira coisa, o Ministério da Educação foi fechado por 4 anos. Né? Na verdade, tinha uma porta aberta, uma janela, que era o FNDE para distribuir dinheiro para a roubalheira de políticos que apoiavam o Bolsonaro. Pouca gente fala, mas assim, a educação foi um antro de corrupção. Como a CGU também estava trancada, o seu chefe era, na verdade, um amigo do presidente, como o Tribunal de Contas da União também estava dormindo, mas, assim, corrupção grossa houve no Ministério da Educação. Bom, as Bíblias são apenas um pequeno detalhe, os pastores amigos da primeira-dama são apenas um pequeno detalhe dessa grande corrupção, que foi a única coisa que o Ministério da Educação fez por 4 anos. Ora, você tem o Brasil, é bom lembrar disso, né? A provisão educacional, ela é basicamente, na educação básica, ela é basicamente subnacional, estados e municípios. Pequena provisão no ensino médio federal, mas ela é estados e municípios.
Só que o Brasil é muito desigual territorialmente. Então, isso dá um papel ao MEC, como dá ao Ministério da Saúde em outras políticas, um papel de coordenação federativa muito grande. Quando se fica um período de 4 anos sem coordenação federativa, com o MEC fechado, e bom lembrar, né, com pandemia, esses meninos que estão no ensino médio agora ficaram 2 anos ou mais sem aula. Tiveram, não foi educação, foi alguma coisa mínima. Então, quando você tem um processo como esse, não dá para dizer que você vai voltar em 2023 ao mesmo estágio que estava em 2018. Isso é uma questão, na juventude eu dei aula de física, né? Você não é simplesmente, né? Os vetores mudaram o ponto inicial, o T em que você estava. Então, acho que claro, isso é muito triste para quem assume o ministério, porque significa que antes de colocar coisas legais andando, tem que fazer uma reconstrução que demanda um tempo maior do que os gestores do MEC, muitos deles acostumados a fazer coisas fantásticas, boa parte da equipe fez um trabalho maravilhoso lá no Ceará, né? E que também era um trabalho de mais de década. Você possa rapidamente apresentar o resultado quando eu acho que a chance de apresentar um bom resultado, por exemplo, na reforma do ensino médio, são muito pequenas. Por que são muito pequenas? Primeiro porque as normas, a ideia geral de reformar o ensino médio não começou com o Temer, começou com a Dilma. É bom que se diga isso àqueles que são contrários. A discussão do governo Dilma. E a ideia geral de flexibilizar o itinerário dos alunos, apostar em talentos diversos, apostar numa combinação de ensino regular com um ensino profissional, de criar, digamos, um Enem mais diversificado para avaliar os verdadeiros talentos, afinal, quem vai fazer algumas coisas em humanas não precisa saber exatamente a mesma coisa de física do que um engenheiro, etc, etc. Todas as ideias, Cláudio, estavam no governo Dilma sendo discutidas. Os gestores estão aí, podem ser entrevistados. O governo Temer levou adiante isso, como a BNCC implementou. Eu acho que implementou de uma forma errada, por medida provisória, sem o debate. Essa ideia de, às vezes, acelerar mudança de política pública significa enfraquecer a implementação. Eu sempre digo problema da paciência. É o problema da paciência. Né? Acho que isso é um equívoco. A regulação em si foi muito frágil. A regulação que veio a seguir, feita pelo governo Temer, foi muito solta. Os estados, né, que se resolvam. O Brasil é muito desigual. Desigual não só economicamente, financeiramente, mas de capacidades estatais dos governos subnacionais. É muito desigual. Tenho escrito isso e outros colegas. É muito desigual. Então, o MEC de deixar um jogo de laissez-faire para os estados e municípios é aumentar a desigualdade. Aí chega o governo Bolsonaro, senta no negócio, não faz nada e piora a desigualdade. Você casa duas pragas bíblicas, né? O governo Bolsonaro e a pandemia. É claro que o Ministério da Educação pegou uma situação periclitante. A palavra revogar é ruim, porque supõe que você está voltando digamos, ao antigo modelo, que era desastroso, evasão altíssima, o Enem com um resultado muito desigual, a desigualdade enorme entre educação pública e educação privada. De todo modo, nós vamos ter que mudar a temporalidade de implementação dessa reforma. Não há como. Vamos fazer até 2024. Reformas precisam do quê? De meios, de insumos. A gente não sabe quantos professores há no Brasil seriam necessários para essa reforma. Há muita desigualdade na distribuição digamos, de possibilidade de itinerários entre os municípios brasileiros. Não houve formação de professores para a reforma do ensino médio. E eu estou citando algumas coisas, a lista é maior. Parar, conversar com a sociedade e fazer um novo cronograma. Não é abandonar a reforma na sua missão mais geral de flexibilização, multiplicar formas vocacionais, pensar no novo Enem, tudo isso, jogar para trás para manter o antigo modelo com 13 disciplinas, em que se aprendia como conteúdo curricular mais física no Brasil do que na Alemanha, e no final, obviamente, não se aprendia,
Isso não faz o menor sentido. O mundo não está caminhando para isso, a gente não pode estar muito distante das melhores experiências educacionais do mundo, a gente pode customizar as nossas condições, mas muito distante não pode estar. Porém, o cronograma tem que mudar, e eu acho que aí houve essa dificuldade da paciência, de saber que, diante disso, talvez tenha que ter um cronograma maior, conversar com mais gente, pensar, digamos, em quais meios precisam ser utilizados para alcançar esse novo ensino médio que precisará ser feito. Claro que também a situação dos estados, né? O ensino médio é basicamente estadual no Brasil. Alguns estados estão implementando muito bem, inclusive o Ceará do ministro da Educação. Mas se você for em várias redes, e sobretudo na rede dos 3 estados mais populosos desenvolvidos do país, Rio, São Paulo e Minas, a reforma do ensino médio vai muito mal. Muito mal. Então, diante disso, é preciso parar, fazer um novo cronograma. Não é para revogar no sentido de perder o sentido, é reforçar aquele sentido. Mudar um pouco a regulação, porque, de fato, a abertura que se deu para a ideia de itinerários é absurda. Nenhum lugar do mundo faz isso. Né? Do ponto de vista de ser genérico demais? Tudo. Qualquer coisa pode ser itinerário. Então, eu acho que a gente precisa ter um freio de arrumação nisso, sem dúvida alguma. Produzir normas nacionais que deem um certo cardápio de itinerários e um espaço para os estados, mas hoje não há esse cardápio tão claramente definido. Que haja um grande investimento federal junto com os estados, em parceria, para fazer formação de professores. Vai ter que dar dinheiro, Cláudio, para federal, para ajudar a implementar, porque o Brasil é muito desigual. Muito desigual. De todo modo, uma coisa importante que eu queria falar é que grande parte desse processo tem a ver com a governança das instituições brasileiras. A educação não tem um sistema nacional de educação. Não tendo isso, permitiu que se fizesse uma reforma do ensino médio sorrateiramente por medida provisória. Me perdoe o ministro, respeito muito o deputado Mendonça, mas isso é uma bobagem, isso é um erro. Não adianta. A história vai dizer que é um erro. Não adianta a gente ficar discutindo agora, porque 10 anos vão falar que é um erro. Isso não ajuda a implementação. Depois vem um governo que destruiu a educação e falou para os estados e municípios se virem. E quando o governo agora Lula toma a decisão e há um conflito com os estados e municípios, é porque nós não temos na educação o que há na saúde. Grandes decisões, mesmo que conflitivas, passam pelo SUS. Vejam, o Bolsonaro era negacionista. Ele foi obrigado a dar bilhões para a saúde. Por quê? Porque existia o SUS. Se não existisse o SUS, ele não daria bilhões para a saúde, como o Trump não deu. Então, assim, se nós tivéssemos uma governança do Sistema Nacional de Educação, uma articulação mais clara entre o governo federal, os estados e municípios, e um espaço importante também para a sociedade participar, nós poderíamos fazer de forma mais incremental as reformas educacionais no Brasil. Incremental, as pessoas pensam, mas isso então nunca vai acontecer. Implementar errado é negativo em termos matemáticos. Portanto, é preciso criar um sistema nacional de educação, inclusive para que a gente possa aprender com essa história da reforma do ensino médio, e vem lá do governo Dilma, Temer, Bolsonaro, agora governo Lula. Se a gente tem estruturas que dão maior sustentabilidade temporal das políticas públicas, mesmo quando vem governos desastrosos e calamitosos como o do Bolsonaro, você consegue segurar alguma coisa. E quando vem um governo para reconstruir, que é o governo Lula vem para reconstruir, é isto o sentido dele, ele pode reconstruir de uma forma mais incremental, de uma forma mais racional sobre as possibilidades. Porque, assim, eu entendo alguns estados, nós já estamos fazendo alguma coisa, e o governo federal não disse que eles precisam parar de fazer o que estão fazendo, mas quando você olha a desigualdade do ensino médio no Brasil, o que você está dizendo? Dependendo de onde você nasce, você tem uma educação completamente diferente. Está rasgando a Constituição. E dependendo de onde você nasce, você vai ter uma desigualdade enorme em relação ao Enem. Está rasgando a Constituição. E dependendo de onde você estuda, numa escola pública, uma escola privada, eu vi recentemente alguns itinerários, Cláudio, de escolas privadas de elite em São Paulo. E olhei o que está sendo feito na rede pública estadual de São Paulo.
nós estamos aumentando a desigualdade no próximo Enem. Já era grande, está aumentando. Diante disso, todos queremos um ensino médio mais próximo do que há em boa parte do mundo. Vamos mudar o cronograma e fazer um diagnóstico sobre os meios e aproveitar e criar uma governança de longo prazo. E esse é eu quero pegar desse ponto particular para falar de maneira geral do governo Lula. O governo Lula também tem uma responsabilidade de criar estruturas institucionais que se sustentem para além do governo Lula. Escrevi recentemente um artigo sobre presidencialismo de coalizão. O governo Lula tem uma responsabilidade, não agora em 2023, mas ao longo do governo, de reconstruir as relações com o executivo e com o legislativo, de reconstruir as relações com o Ministério Público, reconstruir as relações com a federação, para que em 2027, se não for o Lula, nós não voltemos ao mundo caótico de Bolsonaro. Tem um papel aí de reconstrução, por isso a paciência é muito importante, a conversa é muito importante, o incrementalismo é muito importante, de reconstruir instituições que valham para além do governo Lula. Fico muito feliz quando volto o conselhão, em estruturas que estão, digamos, conversando mais com a sociedade, pensando para além do dia a dia da política e do jornalismo. Isso é muito importante. Mas eu acho que também é importante pensar em cada ponto da política pública aquilo que se sustente por mais tempo. Fazer Sistema Nacional de Educação, por exemplo, é um caso nesse sentido. Repensar a coisa das emendas parlamentares junto com o Congresso, não é contra o Congresso. Contra o Congresso já é, por definição, antidemocrático. Desculpe os tecnocratas da economia e da ciência política. É muito importante, para que a gente não fique, governo a governo, discutindo no STF qual vai ser o modelo de emenda parlamentar, Cláudio. Não podemos fazer isso. Já reclama do STF, mas um dos principais alimentadores das loucuras desse modelo decisional é o sistema político. Então, nós temos que mudar isso. Vamos fazer uma governança, digamos, mais estável, que cria um regime de políticas públicas mais estável no longo prazo, como está sendo proposto na área econômica. O arcabouço fiscal que está sendo feito pelo ministro Haddad não é para o governo Lula. Tem que parar com essa discussão. É para que a gente tenha um arcabouço de mais longo prazo, que seja mais sustentável, que seja mais crível do que foi o teto de gastos. O teto de gastos não era sustentável, não era crível, inclusive se Bolsonaro não fosse presidente. Todo mundo sabia disso. Aliás, basta olhar aquilo do teto. Nos primeiros 2 anos, o Temer foi mais ou menos salvo pelo teto. Digamos, as maldades viriam depois. Isso não existe. Isso não existe. Então, nós temos que, portanto, criar um arcabouço fiscal e vá além do mandato do presidente Lula, mas que seja crível. A ideia é assim, vamos fazer tudo. Não funciona. Nós temos que ser mais incrementalistas na forma como vemos políticas públicas e instituições no Brasil. Nós temos muito esse negócio, essa falta de paciência, tensão. Qual é a próxima reforma política que vai salvar o país? Menos. Vamos ser mais incrementalistas, mais pacientes e pensar naquilo que gera uma coisa sustentável e crível ao longo do tempo. Muito bom, Fernando. Ótima conversa. Eu te devolvo agora a palavra para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que, porventura, a gente não tiver tratado, você possa trazer. E, claro, também aí você emenda as suas considerações finais, por favor. Eu acho que o governo Lula precisa pegar algumas lições desses 100 primeiros dias. A primeira lição, falei muito sobre isso hoje, é ter mais paciência, uma visão mais incremental das políticas públicas. Acho que é preciso isso. O governo Lula, assim, sendo muito honesto, a não ser que aconteça uma hecatombe, uma pandemia, uma recessão gigantesca, não vamos nem chegar nisso, não vai perder muita polaridade, porque a polarização, em parte porque a polarização está aí, é um ponto, está ali. Ela tira uma parte e dá outra, né? Isso. Então, assim, acho que uma visão mais incremental, mais paciente, é muito importante. Segundo, conversar o máximo possível com a sociedade. Claro, esse governo é milhões de vezes mais aberto do que Bolsonaro ou Temer. Mas é uma coisa que digamos, tem que ser uma ideia reguladora constante desse governo. Acho que vai ter a abertura do Conselhão aí em maio, do Conselho da Federação, porque para sair da polarização vai ser preciso muito trabalho de conversação, mas muito.
E isso é importante não só para o governo Lula, mas para o país. E, por fim, eu acho que tem uma coisa importante, não adiantar, digamos, muito rapidamente, problemas políticos de 2026. Acho que é a última coisa que eu queria falar. Acho que essa é uma lição dos 100 dias. Quando eu comecei a ver jornalista falando quem era o candidato do Lula em 2026, me Um parece pouco que cedo, isso né? é extremamente cedo. Né? Política é muito dinâmica, é muito dinâmica. Agora, os candidatos do campo da direita já estão também se apresentando, até eu diria, com mais força, né? Zema, Tarcísio. Eu Já se acho que fala eles muito deles, né? que mostra o enfraquecimento do bolsonarismo. Eu acho que essa é a principal razão de que eles se apresentaram muito cedo. E Bolsonaro vai se tornar inelegível, são favas contadas, o restante é difícil dizer se vão punir como deveriam toda a desgraça que ele produziu no país, né, e os crimes que ele cometeu, mas com certeza se tornará inelegível por 8 anos, portanto, por as 2 próximas eleições. Porque a pena começa em 2023, essa é a matemática. Então já estão se apressando. Eu teria mais calma, né? Eu acho que eles precisam, no caso do Zema, né, o último período de mandato, tal, pode querer correr, mas eu teria mais calma, porque se há divisões no governo, etc., do outro lado também haverá. A família Bolsonaro, se houver a punição do Bolsonaro, vai criar um escarcéu e uma desgraça para todos os candidatos do centro para a direita. Podem se preparar, incluindo para a esposa do presidente. A guerra vai ser dura. O próprio presidente a desautorizou, né? Logo depois da sua volta, falou que ela não tem vivência para o cargo para participar disso. Eu seguiria, se eu fosse oposição, uma estratégia mais mineira, e me parece que o Zema está sendo um pouco mineiro aí, e aí o político mais mineiro do Brasil hoje é o Kassab, né? Assim, eu seguiria uma estratégia mais Kassab, tranquilão, esperaria, porque entrar na chuva muito cedo. Veja, a primeira chuva que vai ocorrer vai ser nas eleições municipais, né? E imagino que todo mundo vai se dividir muito e por isso eles também deveriam ter um pouco mais de paciência. Mas, de todo modo, do lado do governo, fechando nele, muito cedo para ficar falando sobre essas coisas. Se eu estiver certo, não sei se estou, e há uma possibilidade incremental de produzir bons resultados, talvez não, provavelmente não iguais a 2010, mas bons resultados sólidos em 2026, quem quer que seja o candidato apoiado pelo presidente Lula, para além dele mesmo, é o favorito. Mas, para isso, precisa construir um caminho incremental. E uma das coisas que atrapalham é o fogo amigo. E que não tem faltado o fogo amigo nesse governo é impressionante. O pessoal está precisando ir mais para terapia, etc., porque é muito descompasso. Então, não que seja uma novidade em governos petistas, né? Não é uma novidade. Bom, você estudou lá do governo da Luiza em 88, era impressionante, e isso continua, né, Cláudio? Então, esse é um dos aprendizados que o PT precisa ter, que parte da sua derrocada na década passada, tem muitos fatores, dá um outro programa, mas uma parte é culpa da dificuldade do PT construir consensos internos e parar com esse jogo de guerra eterna de fogo amigo. Se o PT não aprender isso, talvez não agora, ganha em 2026, mas se continuar nessa lógica, pode ter uma segunda derrocada na década seguinte. Precisa aprender, precisa ter uma lição, digamos, mais tancrediana de política, né? Embora o Tancredo não conseguisse ensinar nem o Neto, mas, em suma, uma lição mais tancrediana. Mas acho que ninguém conseguiria, né, pelo jeito. Acho que também não, nesse caso. Mas eu acho que uma lição mais tancrediana. Qualquer reforma do sistema educacional não daria conta disso. Eu acho que uma visão mais tancrediana, mais low profile, e que eu acho que hoje no governo, por incrível que pareça, a pessoa que mais representa isso é aquela que aparentemente menos poderia representar, porque é a coisa mais complicada de qualquer governo. É o ministro da Fazenda. Eu acho que deviam olhar todo dia como é que o ministro Fernando Haddad tem se comportado sob um bombardeio de Ucrânia e Rússia, e ele no meio, e tem se saído com uma tranquilidade, com uma paciência impressionante. Se todo o resto do governo, os líderes do PT no Congresso fizerem isso, a chance de reeleição aumenta muito. Bom. Fernando, muitíssimo obrigado pela conversa, super interessante, como já era esperado, evidentemente.
né? E acho que assim, a gente sai daqui com uma avaliação bem mais exata aí do que foram esses 100 dias e do que a gente pode esperar do próximo período, né? Muito mais do que 100 dias, né? Evidentemente, mas do que vem pela frente. Bem, e aí, além de agradecer ao Fernando, eu quero, como sempre faço aqui no final, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja nas várias plataformas de podcast em que ele está disponível, são mais de 20 plataformas em que ele pode ser escutado, e claro, também agradecer a todos e a todos que têm apoiado aqui o projeto do canal pelos mais variados meios que possibilitam isso, né? Seja o botãozinho lá do Valeu Demais no canal do YouTube, aquele botão do coraçãozinho que permite ali que se dê uma contribuição pontual para o projeto aqui do canal, seja se tornando membro do Clube dos Canais e assim fazendo uma contribuição periódica do valor que achar razoável fazer, seja de forma muito parecida fazendo uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site do benfeitoria.com, ou ainda, para quem tem optado por esse outro caminho, fazendo um Pix, né, para a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação, que é também o e-mail de contato do canal para quem quiser mandar algum tipo de mensagem, sugestão, crítica, contribuição, o que for, né, que é contato@fora da política não há salvação.info. Repetindo, chave Pix e e-mail de contato, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero meu agradecimento ao Fernando, me despeço dele e me despeço de todo mundo aí que nos acompanha. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.